Olá, bem-vindos ao canal Flávia Bento Ateliê. E hoje eu vou mostrar a vocês como se faz o dominem nas canetas, que muita gente tem dificuldade, vaza, derrama, quando se trata de resina epóxi de baixa viscosidade. Então, eu gravei para vocês essa parte aí, porque essa caneta são dois lados, quem assistiu o outro vídeo sabe. E eu já fiz o dominem nessa, só que teve um pequeno acidente e meu vídeo foi apagado e eu o juízo não estava muito bom. O vídeo, terminei apagando o vídeo sem querer e não ficou todo o processo dessas duas canetas que ficaram maravilhosas. Mas eu vou fazer o outro lado agora para vocês, olha, imprimir. Ficou divina essa caneta. O dono dela já levou, já amou. Também tinha feito para vocês colocando ali o arroba, o símbolo, tudinho, mas é basicamente como eu coloco a primeira parte com um pouquinho de resina assim que eu mexo ela todinha, que eu tenho a certeza que eu mexo ela todinha, e depois deixo ela descansando uns 15 minutos e venho com outra camada por cima, assim fazendo o dominem. Eu mostrei a vocês aí que eu coloquei resina demais na minha caneta, fazendo ela, não no dominem. E eu acho que tirou um pouquinho do dourado das bordas. Ficou uma borda altinha, tipo 3D, ficou linda. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar folha de ouro em volta dela todinha. Olha, olha. A diferença, gente, de uma caneta. Essa caneta ficou parecendo mesmo um jacaré da Lacoste. Perfeito demais. Então, essa resina aqui eu coloquei um pouquinho de nada aí, uma gotinha, com uma quantidade de folha de ouro para não ficar pingando resina. A resina tá aí já faz uns 10 minutinhos. Por isso que eu tô passando nela todinho, sem medo que vai escorrer. Ó, a folha de ouro tá bem mexida, bem mexidinha mesmo. Tá vendo? Vou tentar tirar de cima, mas depois que eu vi um em cima, eu falei, poxa, vai ficar muito lindo. Vai ficar muito show esse nude dourado com folha de ouro. Então, eu deixei minha caneta ainda mais rica do que o que eu já tinha. Que eu já tenho ela dourada, já tenho ela com folha de ouro. Mas ela todinha assim, não. E ficou super, super show.
Primeiro eu coloquei o nome, tudinho. Essa peça, antes de fazer o dominem, ela já estava aí há umas 6 horas. Depois que eu coloquei tudinho, uma camada de resina, fiz o dominem na caneta. Mas nesse daí que eu tô fazendo o dominem agora, eu não fiz o dominem. Por quê? Porque são várias letras e glitter flocado. Então, não dá certo mexer a resina, colocar primeiro, ajeitar, organizar tudinho e depois fazer o dominem com a mesma resina que foi preparada. Por quê? Porque vai sair do lugar. Né? Vai sair do lugar. Então, eu deixo descansando no tempo médio de cura, em 4 horas, e volto para fazer o domine, que foi o que eu fiz aí. O domine com a resina bem gelatinosa, passando em todas as bordas. A resina é autonivelante, o risco de ela derramar nesse grau de cristalização que ela está indo é mínimo, porque ela está muito gelatinosinha, ela só vai dar mais 3D, 4D na peça. Pronto, voltei. Fiz tudinho. E agora, vamos colocar na lateral? Ah, eu também tinha gravado para vocês, viu? Foi porque, gente, aconteceu um acidente com... Fui fazer um estilete com... Um estilete de lapiseira. Tirei da lapiseira e fui colocar no tubo de uma caneta vazia. E quando eu peguei com o alicate que esquentei o fundo que fui colocar, ela deslizou e cortou meu dedo. Então eu fiquei meio descompassada, terminei apagando o vídeo sem querer, o vídeo salvou, quando eu fui olhar não estava salvo. Pronto, eu fiz assim, ó, coloquei uma camada da resina assim que preparei, coloquei o nome, assim como coloquei a foto aqui, eu já coloquei, eu vou colocar, acho que eu vou colocar ainda. Vou colocar ainda, que bom. As folhas de ouro do outro lado, vocês viram que foram bem trituradinhas, bem mexidinhas. Já essas, né? Eu deixei em tamanhos maiores, não mexi tanto quanto a outra, mas o tempo que a resina está em pausa é o mesmo tempo que a outra. Essa resina eu preparei e ela está em pausa de 10 a 15 minutos aí. Essa resina foi a resina mais de baixa viscosidade que já veio para mim.
Vai faz tanto no canto que para eu deixo, não tem mais necessidade de folha de ouro. Já se passaram suas 6, 7 horas, voltei para mostrar a vocês que linda que ficou. Olha só essa joia, essa belezura. Gente, e só não vou deixar ela assim, vou passar outra camada, porque na hora que eu passei a folha de ouro, eu não deixei uma resina sobrando para colocar em cima do nome Marisa. Então, agora eu vou colocar. E outra coisa, gente, olhe, muitas meninas vendem as canetas e depois tem a reclamação. Ah, a caneta pegou um pouquinho, não está pegando mais. A caneta precisa de ar para ela liberar a tinta dela. Sabe, o tubo da caneta ele precisa de ar. Por isso que estoura no bolso. Quando coloca no bolso, que não tem como ter ar, a caneta estoura. Ó, sentiu a pressãozinha? Você vai furando, de repente você sente que furou o canudo que está dentro. Isso também se faz com as canetas que não troca a carga. Você tem que fazer, porque senão ela só vai riscar o primeiro momento, a primeira tinta que tem lá no bico, e depois não vai riscar mais. Aí você vai o quê? Perder a cliente, né? Um furo eu fiz, ó, sentiu que furou o canudo? Furou. E um desses 2 furos eu vou colocar a minha pérolazinha, tipo um pingentezinho de pérola. Mas dá para ver que foi furado o canudo e é extremamente necessário esse furo. Ou aí no fundo, ou de lado. Como eu tinha deixado o meu canudo bem próximo do fundo, então ficou bem mais fácil de saber onde ele estava. É uma dica para vocês. Deixem o canudo de vocês sempre próximo do fundo. Por quê? Porque aquele siliconezinho que vem no fundo dele, tipo um palitinho, não vem à toa. Olha a minha resina como tá. Ela se segura no palito, tá vendo? É o ponto de fazer um domine com precisão para dar o 3D e não vazar da caneta de jeito nenhum, porque caneta quadrada é o O, né? Então, a gente dando essa boleada nas bordas, com o Domini fazendo esse 3D, ela fica muito mais linda e muito mais desejável aos olhos. O toque nela é melhor. Gente, essa caneta tá um absurdo de linda, de gostosa de pegar nela. Ó, faz sem medo porque não vai derramar, não vai vazar. Flávia, e as bolhas? Pronto. E as bolhas, o que é que eu faço? Porque nós sabemos que se a gente colocar calor aí, o soprador não pode, porque vai soprar toda a nossa resina, né? Então, aí tem que ser um isqueiro. Eu não uso maçarico, eu uso o isqueiro normal. Então, o que é que acontece? Faz 10 minutos, 15 minutos que minha resina tá aí, né? Coloquei agora. Eu vou esperar mais uns 5 ou 6 ou 8 ou 10 minutos para voltar com o isqueiro onde ficou bolhas. Tá vendo? Quanto mais gelatinosa a resina tá, mais bolhas ela vai formar. Quanto mais líquida, menos bolhas. Então, nossa resina já tá para lá de média viscosidade, né? A gente tem que agir rápido para ela não cristalizar ou então vir com um soprador térmico dentro do copo, dar uma esquentada nela porque ela volta para o estado baixa viscosidade, mais líquida de novo. Mas eu quero ela assim, bem gelatina. Tá vendo? Porque vai ficar um acabamento perfeito, altinho, um 4D, 5D, 6D, vai ficar muito altinho, muito lindo, lindo, lindo. E é assim que eu gosto, é assim que eu faço em todas as peças. Esse F é uma peça aproveitada, uma peça que foi feita com restos e restos de resina e terminou ficando aí, não, ó, tá vendo como ela tá gelatinosa? Daqui uns 20 minutos ela já não pode ser nem tocada mais. Por isso que depois, ó, eu mexo, ela não vai derramar, tá vendo?
Eu tenho que me preocupar com essas bolhas aí. Essas bolhas, tá vendo que estão todas na superfície? Eu só não posso estourá-las agora. Agora é hora de fazer o dominin. O mais altinho e boleado que você puder fazer, porque vai chamar muita atenção na sua peça. A divulgação é certa. Então, o que é que eu faço? Terminei. Espero uns 8 minutos, 10 minutos e venho com isqueiro para estourar essas bolhas. Porque se eu estourar agora, toda a minha resina vai derreter aí. Porque ela vai voltar para baixa viscosidade, porque ela não cristalizou ainda. Ela ainda vai cristalizar. Agora, depois dela cristalizar, não tem fogo que apague as bolhas e nem ela volta para baixa viscosidade. Mas ainda ela está em um ponto... Ó, que linda, linda! Olha uma bolinha lá. Tá vendo uma bolha? Essa resina é muito boa. Estourou a bolha. Tem mais bolha? Não tem, mas vou passar rapidamente o isqueiro, porque se tiver alguma microbolha, saiu. Do mesmo jeito agora, deixar o celular mais alto para o fogo não pegar no meu celular. Ó. Rápido. Para a resina não derreter. Sujar minha peça todinha. Ficou mais umas microbolhas. Eu volto daqui a 3 minutos e estouro elas. Um beijo e até o próximo vídeo.